Estamos lendo o capítulo número 8 de Marcos, versículo 30. Não tem epígrafe, epígrafe é mentira, alguém que botou isso aqui. Não tem concordância também, meu amado. Isso não é escritura, isso é Bíblia. E eu não fico aqui lendo a Bíblia, eu prefiro ler a escritura que está na Bíblia. Então nem leio aqui a epígrafe. Mas se você quiser ler, está aí, a confissão de Pedro. Mas isso é o homem que botou. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, capítulo 8, verso 31, e fosse rejeitado pelos presbíteros, pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Aqui está ancião, já expliquei no vídeo passado, se você não assistiu, assista. E dizia abertamente essas palavras, e Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E, chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se quiser vir após mim, vai para o templo maior, e lá você vai ser abençoado com carro novo, casa nova, chave do apartamento, com tudo que você quer. É assim que está escrito? Não. Quem quer vir após mim vai ter muitas vantagens nessa terra, vai comer o melhor dela, vai ter um carrão do ano. Não. Quem quer vir após mim, se alguém quiser vir após mim, vai ganhar nessa terra? Vai ser um bom negócio para quem quer o melhor dessa terra? Não. Mas quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho das boas novas, esse a salvará. Pois que proveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes também: Em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro e Tiago e João, e os levou a sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E seus vestidos tornaram-se resplandecentes, em extremo branco como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. Elias e Moisés, os mortos voltam? Quem disse que Elias morreu? E você viu Moisés morrendo? Eu não. Eu não vi sobre isso. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Olha o conselho do pai, igual o conselho da mãe, né? A mãe falou assim: façam tudo conforme ele vos disser. A mãe. E o pai falou assim, ó: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em roda, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Por isso que a gente sabe hoje, viu? Mas naquela época ninguém soube, porque eles não contaram. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo, ressuscitar dos mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes:
Em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado, digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: o que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito imundo. Olha, um espírito mudo. E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, o despedaça. E ele espuma, range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, mas não o puderam. E ele, respondendo, disse-lhes: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-no, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo, o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concordaria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito, aí agora é mudo, antes foi imundo. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. Era surdo, mas ouviu Jesus, né? E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsá-lo? E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Ué, irmão Rubens, Jesus falou que esta casta de demônio não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum? Essa casta de demônio só sai com oração e com jejum? O que é isso, irmão Rubens? Contradição? E agora, irmão Rubens, como é que o irmão se sai dessa? Irmão, tenho que lembrar você mais uma vez a mesma coisa, toda hora. Nós estamos lendo o Velho Testamento. Jesus não está falando para você. Para você, ele falaria como falou com aquela mulher. Lembra que ele falou assim: olha, não é para deitar a comida dos filhos aos cachorrinhos. Você entende? Quando ele falou para gentil, ele falou isso. O tratamento de Jesus com gentil era um, com Israel outro. Por quê? Porque ele era ruim? Não, porque ele era judeu. Ele tinha que cumprir a lei de Moisés. Quando ele está falando aqui, e disse-lhes, ele disse a quem? A você? Não. A mim? Não. Ele disse aos discípulos. E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Aqueles homens eram judeus, meu amado. Judeus, lembre-se disso, estavam debaixo da lei de Moisés. Judeus jejuavam. Não era só ele, não. Esther pregou o jejum em toda as cidades onde tinham judeus, na época lá que eles estavam lá na Medeia, né? Na Pérsia, escravos na Babilônia, aquela região lá. Era comum fazer jejum. Eles eram judeus, estavam debaixo da lei de Moisés. Por isso que o Senhor Jesus tem com eles um tipo de assunto
que não tem com a gente nem com você. Tá certo? É sempre isso. Estamos lendo o Velho Testamento.